Bom dia, pessoal do quarto ano. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar aí a nossa aula de hoje, né? Hoje, dia 29 de julho de 2020. Hoje, quarta-feira. Então, vamos lá? Hoje nós teremos geografia e português. Então, peguem aí a apostila de geografia. Nós iniciaremos com geografia. Então, vamos lá? Abram na página 24 de Geografia. Nós iremos fazer da 24 até a 28. E em seguida entraremos com português, ok? Então, vamos lá. A professora vai compartilhar. Aí no módulo de vocês está marcando página 24. Mas vamos voltar na página 23, na 22 e 23, porque é apenas um poema, né? Um textinho bem curto. Então, a gente já vai aproveitar e vai fazer juntos. Vamos fazer juntos hoje, tá bom? Porque é referente ao mesmo assunto, ok? Então, vamos lá. Então, voltem aí na página 22. Aí na página 22, vocês vão ver aí, ó, regionalização do Brasil. Então, qual vai ser o nosso assunto de hoje em geografia? Nós iremos ver a divisão das regiões, né, que foram feitas em 5 regiões do nosso Brasil. Então, nós vamos ver quais são as regiões, os estados que formam cada região. Então, vamos prestar bastante atenção, combinado? Então, tá lá, regionalização do Brasil. Neste capítulo, vamos estudar e entender o que é a regionalização e por que o território brasileiro está dividido em 5 grandes regiões: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Aí vamos continuar. Lá na página 23, aí vocês estão vendo, ó, como se as pessoas estivessem costurando, né? Então, cada parte aqui, ó, aqui é a região, é a região norte. Aqui é outra região, a região nordeste. Essa que fica bem no centro é a nossa região centro-oeste. Essa daqui é a sudeste e aqui a região sul. Então, eles estão costurando. Quando a gente vê aí a imagem de uma costura, eles estão unindo. Então, estão juntando como se fosse um quebra-cabeça, né? Todas as regiões, para formar um país que é o nosso Brasil. Então, vamos lá. Lá na página 23, vocês têm lá um texto, chama A Viagem, tá? Então, tá lá. Zé Fragoso e Chico Simas resolveram viajar, vão cantar as suas rimas em todo e qualquer lugar. Nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar. Puseram suas violas em cima do caminhão e foram estrada fora por todo esse Brasilzão. Apesar de ser agosto, mês contrário à boa sorte, eles seguem confiantes, sem medo de azar ou morte. E os 2 cabras da peste vão de leste a oeste e do sul até o norte. Então vamos lá. A primeira perguntinha lá, letra A. Por que no texto o país é chamado de Brasilzão? O que vocês acham? Vocês percebem aí, né, que foi colocado no grau aumentativo. Então, se foi colocado no grau aumentativo, é sinal que o nosso Brasil é imenso, ele é muito grande, né? Então, por isso que ele chamou de Brasilzão. Letra B. Grife no texto o trecho que justifica a sua resposta anterior. Então, nós vamos voltar lá no texto e vocês vão pegar o marca-texto e vocês irão passar aqui, ó, nesses versos. Esses 3 últimos versos aqui da primeira estrofe. Nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar. Então, vocês vão grifar isso daqui, ó. Deixa eu ver se a professora consegue aqui. Vocês vão... Tá atrapalhando aí vocês. Então, a professora só vai mostrar. Então, daqui, nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar.
Então, vocês vão grifar aí com o marca-texto, combinado? E a letra C está perguntando, a unidade federativa onde você mora está localizada na porção leste, oeste, norte ou sul do Brasil? Então, aqui a resposta é sul. Então, a nossa unidade federativa, o nosso estado, né, é o Paraná e está localizado no sul do Brasil, ok? Então, agora vamos lá, página 24. Brasil, regiões do IBGE. Primeiro, vamos lembrar o que é IBGE. O que significa essa sigla? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Então, ele é um instituto que ele faz pesquisas, ele realiza censos, que são pesquisas, e ele é realizado a cada 10 anos. Então, por exemplo, esse ano de 2020 é ano de ser realizado pesquisas no Brasil sobre população, né, sobre tudo. Então, o IBGE atua, a pesquisa, ele vai, como eu posso dizer, atualizando a cada 10 anos. Então, esse ano nós teríamos essa pesquisa, mas devido à pandemia, né, eu não sei se vai ser realizado, acredito que não, mas seria o ano do IBGE atuar aí, fazendo pesquisas, né, fazendo censo. E depois, daqui 10 anos, 2030. Então, ela é realizada a cada 10 anos, ok? Então, tá lá. O Brasil é um país com grande extensão territorial, o que colabora para a sua diversidade de paisagens. Para facilitar o ensino de geografia, a pesquisa, a coleta e a organização de dados naturais, sociais e econômicos sobre o território brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões ou macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, vocês vão grifar todo esse parágrafo aqui, o segundo parágrafo. Para facilitar o ensino de geografia, a pesquisa, a coleta e a organização de dados sociais e econômicos sobre o território brasileiro, então vocês podem grifar até aqui, sul, ok? Agora prestem bastante atenção, vocês têm aí um mapa e aqui, ó, tem um lembrete. Pinte o mapa de acordo com a legenda e observe que cada uma das regiões brasileiras é formada por um conjunto de unidades federativas. Então vamos lá. Aqui embaixo, então aqui nós temos um mapa do Brasil. Esses aqui em cinza são os países vizinhos do Brasil. E aqui, ó, vocês já têm a legenda. Então lá, região norte, tá verde. Então vocês vão observar aonde está a região norte. Então vocês vão vir aqui. Vocês podem perceber no meio do mapa que tem uns traços mais fortes. Então é aonde é a divisão das regiões, tá? Então, por exemplo, a região norte é aqui, ó. Vou acompanhar aqui, ó. No meio do mapa, essa divisão. Então, daqui do Tocantins para cá, todos esses estados fazem parte da região norte. Aí vocês irão pintar de verde. E aí vocês podem observar que nós temos lá, ó, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Então, nós temos lá, ó, 7 estados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós devemos saber que a região norte é formada por 7 unidades federativas, 7 estados, ok? E também vão estudando aí a capital, certo? Então, lá, Rondônia, Porto Velho, Acre, Rio Branco, Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém e Tocantins, Palmas. Então, essa é a nossa região norte. Região nordeste. Aí, para vocês, eu não sei se está amarelo ou laranja. Acredito que é um laranja, né? Ele parece um amarelo forte, mas é um laranja. Então, vocês vão pintar de laranja. Então, vamos lá. A região nordeste vai ser aqui, ó, nessa divisa. E aí, todos esses estados. E a região nordeste é formada por 9 estados, 9 unidades federativas.
É a região que apresenta maior número de unidades federativas, é a região Nordeste. Então, vamos ver quais são? Olha lá, Maranhão, capital, São Luís. Piauí, Teresina. Ceará, Fortaleza. Rio Grande do Norte, Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, Aracaju. E Bahia, Salvador. Então, essas são as nossas unidades federativas da região Nordeste. Depois, de acordo com a legenda, nós vamos pintar a região Centro-Oeste. E aqui, para mim, tá tipo um marrom. Uma cor meio amarronzada. Então, vocês irão pintar. E a região Centro-Oeste é formada apenas por 3 estados, que é aqui. Então, aqui nessa divisa, então, tá? Então, quais estados que fazem parte da região Centro-Oeste? Mato Grosso, capital Cuiabá, Goiás, capital Goiânia, e é onde está localizado o nosso Distrito Federal, né, Brasília. Então, lembrem, Brasília e Distrito Federal não são um estado a mais, eles estão localizados dentro do estado de Goiás, tá? Onde está a nossa capital, a capital do Brasil, que é Brasília. E Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital. Então, Mato Grosso do Sul e Goiás são as 3 unidades federativas que formam a região Centro-Oeste. Depois, a região Sudeste, vocês irão pintar de amarelo. Aí, vocês vão pintar aqui, ó. A região Sudeste é formada por 4 unidades federativas, ou seja, 4 estados. Quando a professora fala em unidades federativas ou estados, quer dizer a mesma coisa, ok? Muitas vezes aí, quando vocês veem aí o papai ou a mamãe preenchendo algum documento, vai aparecer lá a palavrinha cidade e depois tá lá, UF. UF significa unidade federativa, é o nosso estado, é o estado que você mora, ok? Então tá lá, Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo, capital Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo. Então, os únicos estados, as únicas unidades federativas de todo o Brasil que tem o mesmo nome, tanto no nome da unidade como da capital, é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, olha lá. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Essas unidades federativas formam a região Sudeste. E para finalizar, nós temos a região sul, que está aí meio lilás, bem clarinho, né? Então, vocês vão pintar a região sul, que é Paraná, que a capital é Curitiba, Santa Catarina, que a capital é Florianópolis, e Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Então, essas 3 unidades federativas, esses 3 estados formam a região sul, ok? Então, aí vocês caprichem aí na pintura. E o que a gente pode observar aqui no mapa? Nós temos aí os países vizinhos, então, os países que são vizinhos do Brasil. Nós temos lá Guiana Francesa, né? Por que esse nome? Porque ela faz parte da França. Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. E aí, aqui do outro lado, nós não temos nenhum país vizinho. Aqui nós temos todo o litoral. Então, aqui é a parte litorânea do Brasil, que é onde se encontra o Oceano Atlântico. Certo? Então, vamos lá. Página 25. Você sabia o nome das 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foi definido em um ponto central do território brasileiro, localizado na Unidade Federativa de Goiás, por meio da observação das direções cardeais e colaterais. Então, aí vocês têm o desenho de uma bússola, né, que indica aí os pontos cardeais e colaterais. Lembrando, os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste, e os colaterais é os pontos que estão entre esses pontos cardeais, entre norte e leste, entre sul e leste, tá? Então, são os pontos colaterais. Leia a seguir algumas informações sobre as regiões brasileiras. Então, nós vamos ler aqui algumas coisas importantes sobre as regiões. Então, nós temos aqui região norte. O norte é a região mais extensa do Brasil e onde está localizada a maior parte da floresta amazônica.
o clima é quente e úmido e há uma grande quantidade de rios que correm sobre um relevo em que predominam planícies e depressões. Essa região brasileira abriga grandes riquezas naturais, muitos povos indígenas e migrantes de várias partes do país, por exemplo, do Ceará, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, eu quero que vocês peguem o marca-texto e marquem aqui, grifem, o norte é a região mais extensa do Brasil e onde está localizada a maior parte da floresta amazônica. Podem grifar aí, podem marcar essas duas linhas aí. Então, é a região mais extensa. Mais extensa quer dizer maior em extensão, em território. Região Centro-Oeste. É a segunda região brasileira com maior extensão territorial e onde está situada a capital federal do país, Brasília. Então, já podem grifar aí, até Brasília. Então, a primeira região mais extensa, quer dizer, maior em tamanho, em território, é a norte, e a segunda maior é a região centro-oeste, e é onde está localizada a nossa capital, Brasília. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo e a formação vegetal predominante é o cerrado. Suas paisagens são formadas por relevos de planaltos, chapadas, depressões e planícies alagadas pelo Pantanal. O Centro-Oeste é uma região rica em recursos naturais, no entanto, o aproveitamento desses recursos tem ameaçado o equilíbrio ecológico da região. A população é caracterizada pela presença de povos indígenas e imigrantes de várias partes do Brasil. Então, vocês percebem aí que, tanto na região norte como na centro-oeste, tem aí um grande número, uma grande quantidade de povos indígenas ainda vivendo nessas áreas aí. Continuando, página 26. Região Nordeste. Todas as unidades federativas que compõem o Nordeste são banhadas pelo Oceano Atlântico. Então, podem grifar aí, tá? Que todas as unidades federativas são banhadas. Foi o que eu falei para vocês. Todo o nosso, né, o lado leste aqui do Brasil é litorâneo, porque está aqui no beirando o Oceano Atlântico. O clima quente e as praias da região atraem turistas do mundo inteiro. O relevo é formado por planaltos, depressões e planícies, e a formação vegetal predominante é a caatinga. O Nordeste é a segunda região mais populosa em número de habitantes do Brasil e apresenta uma grande diversidade cultural, enriquecida pela miscigenação entre diversos povos, como os indígenas, os africanos e os europeus. Então, aqui vocês também vão grifar o Nordeste até aqui o final. Então, aqui já está diferente. Olha, presta bastante atenção no que está escrito. Nós falamos que a região Norte e a Centro-Oeste, elas são uma das... A região Norte é a maior e a Centro-Oeste é a segunda maior em extensão, em tamanho territorial. Quer dizer, o espaço que tem é maior do que todas as outras regiões. Aqui na região Nordeste está falando que ela é a região mais populosa. Então, ela não quer dizer que ela é a mais extensa, é a maior. Ela é a mais populosa. É a segunda mais populosa, porque agora a gente vai ver qual que é a primeira região mais populosa. Quando eu digo mais populosa, significa em relação à quantidade de habitantes. Então, tem bastante pessoas nessa região. Ao contrário do Norte e Centro-Oeste. Eles são grandes, enormes, extensos em tamanho, mas não apresenta grande quantidade de habitantes igual à região Nordeste. Então, a nossa região Nordeste é a segunda região mais populosa em número de habitantes. E é onde apresenta grande diversidade, porque aí nós temos a miscigenação entre diversos povos, né? Então, entre indígenas, africanos e europeus. Região Sudeste. É a maior economia do país, muitas indústrias, comércio e prestação de diversos tipos de serviço. A agricultura e a pecuária são bem desenvolvidas e utilizam muita tecnologia. Essa região atrai imigrantes de todo o território nacional. As paisagens são diversificadas e muito transformadas pelas atividades humanas. Há predomínio de relevo, de planalto e nas nascentes de importantes rios, como o Paraná e o São Francisco. Na maior parte do Sudeste predominam os climas tropical e tropical de altitude.
As principais formações vegetais são caatinga, cerrado e floresta atlântica. Então, vocês vão grifar aí o início. É a maior economia do país, muitas indústrias, comércio e prestação de diversos tipos de serviço. Então, a região sudeste, ela é a maior em quantidade de população, de habitantes. Então, ela é a região mais populosa. E a região nordeste é a segunda mais populosa. Região sul. O sul é a região brasileira com menor extensão territorial e também com o menor número de unidades federativas. Sua população tem grande influência europeia, principalmente alemã e italiana. É a segunda região mais industrializada do Brasil e também destaca-se na produção agropecuária diversificada. Nas paisagens do sul do Brasil, predomina o relevo de planalto coberto com vegetação de campos e floresta de araucárias. A região sul caracteriza-se por apresentar um clima mais frio que o restante do Brasil. Então, vocês vão grifar lá, ó. O sul é a região brasileira com menor extensão. Então, nós vimos que maior extensão é a região norte. E a segunda maior em extensão, em tamanho, é a centro-oeste. E agora o sul, ela é a menor em extensão. E também em número de unidades federativas. Só que aqui está falando que é a segunda região mais industrializada. Então, nós vamos grifar aqui, ó. O sul é a região brasileira com menor extensão territorial e também com menor número de unidades federativas. Até aqui. Depois vai lá no segundo parágrafo. É a segunda região mais industrializada do Brasil e também destaca-se na produção agropecuária diversificada. Então, mesmo sendo a menor em extensão, ela é a segunda região mais industrializada, porque a primeira região mais industrializada é a região sudeste. Então, em seguida, vem a região sul. Interessante, né? Por ser a menor em extensão, mas é a segunda região mais industrializada do Brasil. Olha só que legal. Então, vamos lá. Página 26. Então, com base no mapa da página 24, nós vamos responder aqui. Quais são as regiões brasileiras definidas pelo IBGE? Aí vocês vão escrever Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, essas são as regiões que foram definidas pelo IBGE. Em qual região você vive? Então, nós estamos na região Sul. Então, escrevam aí, região Sul. Quais unidades da federação formam a região em que você vive? Então, vamos escrever. A região sul é formada Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São essas três unidades da federação, essas três unidades federativas, ok? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As unidades federativas vizinhas à sua pertencem à mesma região? Não. Então, podem escrever não. Vamos voltar lá no mapa. Vou voltar lá para vocês observarem. Olha só, a nossa região está aqui, ó, região sul, tá? Dessa parte para baixo. As unidades federativas vizinhas da região sul, na verdade, vai ser aqui São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aqui eu não tenho unidade federativa vizinha, eu tenho países vizinhos. Então, nós vamos falar só das... E do outro lado, no leste, nós temos só o Oceano Atlântico. Então, nós temos aqui, vizinhas, o Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, eles não fazem parte da mesma região que nós. Nós estamos na região sul. Então, vamos escrever lá. Então, por que não? Aí vocês vão colocar. Coloca lá, abre parênteses e coloca São Paulo. Aí, põe um tracinho e escreve região sudeste. E fecha parênteses. Depois escreve e Mato Grosso do Sul e coloca a região que está Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. Então, vocês vão colocar os dois estados que são vizinhos nosso e quais regiões cada um deles pertence. Então, São Paulo, região sudeste, e Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. Certo? Leia o texto a seguir. Hoje,
Nos parece tão óbvio que o Brasil seja dividido em 5 regiões que nem paramos para perguntar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não questionamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. A razão é simples. Os estados que formam uma grande região não são escolhidos ao acaso. Eles têm características semelhantes. As primeiras divisões regionais propostas para o país, por exemplo, eram baseadas apenas nos aspectos físicos, ou seja, ligada à natureza, como clima, vegetação e relevo. Mas logo se começou a levar em conta também as características humanas, como atividades econômicas e o modo de vida da população, para definir quais estados fariam parte de cada região. Então, se os estados de uma região brasileira têm muito em comum, o que é mais útil? Estudá-los separadamente ou em conjunto? Claro que a segunda opção é melhor. Para a pesquisa, coleta e organização de dados, também. Assim, é possível comparar informações de uma região com as de outra e notar as diferenças entre elas. Dessa forma, por exemplo, os governantes podem saber em qual região há mais crianças fora da escola e investir nela para resolver o problema. Então, aqui está falando o nosso texto sobre o porquê que foi dividido. Então, não foi ao acaso, vamos dividir desse jeito, de qualquer jeito. Não. Primeiramente, se pensou na ideia de se dividir em grupos os estados que tinham o mesmo aspecto físico em relação ao clima, vegetação e relevo. Eles eram semelhantes, então vamos juntar eles e formar uma região. Mas, com o tempo, entrou em vigor outro questionamento. Além do aspecto físico, veio as atividades econômicas e o modo de vida da população. Então, as semelhanças que existiam entre essas unidades federativas e daí se juntou, formando as regiões. Então, nós vamos lá na página 28 para responder sobre isso. Então, tá lá. De acordo com o texto, é correto afirmar que, porque nós estamos falando de regionalização. Então, para regionalizar o Brasil em macro-regiões, foram considerados apenas os aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza. Os estados que formam uma grande região têm características semelhantes, como aspectos físicos e humanos. Então, nós acabamos de ver que não é só o aspecto físico, mas sim também aspecto humano. Então, vocês vão assinalar aí o segundo quadrinho. Os estados que formam uma grande região têm características semelhantes, como aspectos físicos e humanos. E aqui do ladinho, vocês têm aí um lembrete sobre regionalizar. O que significa regionalizar? Significa dividir o território em áreas, em regiões, com características semelhantes, para possibilitar o estudo e a comparação entre uma região e outra. Aqui está pedindo para se reunir com colegas, mas como nós estamos em casa, nós iremos fazer juntos. Então, você tem aqui a menina, né? Ela está pensando, né? Esse balão aqui representa um pensamento, né? As bolinhas aqui representam que ela está pensando. E ela está pensando em duas perguntas. Primeiro, ela está pensando por que o Brasil foi organizado em 5 grandes regiões e depois, por que um estado pertence a uma região e não a outra. Então, vamos lá. Eu quero que vocês peguem aqui em cima aqui do balão de pensamento, aqui dentro, pode ser aqui dentro, pode ser aqui fora, tá? Vocês vão colocar aqui 1 e circula. Coloca o número 1 e circula. Ou aqui ou aqui. E aqui é a mesma coisa, só que vocês vão colocar 2, porque aqui é a pergunta 1 e a pergunta 2. Aí vocês vão vir aqui, coloca para mim 1 e vamos responder. A1. Então, vamos lá. A professora vai ditar, ok? Então, por que o Brasil foi organizado em 5 grandes regiões? Aí vocês vão escrever lá. Coloca lá 1, coloca um tracinho e vamos responder. O Brasil foi organizado em 5 grandes regiões. Então, vocês vão copiar a mesma coisa que está aqui, ó. O Brasil foi organizado em 5 grandes regiões para facilitar a pesquisa, vírgula, a coleta e a organização de dados sobre o território brasileiro.
Então, é isso que vocês vão escrever aí na resposta da primeira perguntinha que ela está pensando. Então, como vai ficar? Vai ficar assim. O Brasil foi organizado em 5 grandes regiões para facilitar a pesquisa, a coleta e a organização de dados sobre o território brasileiro. Então, essa é a resposta aí, por que ele foi organizado em 5 grandes regiões. Depois vocês vão para outra linha, coloca número 2. Nós vamos responder a segunda perguntinha que ela está pensando. Por que um estado pertence a uma região e não a outra? Então, por quê? Por exemplo, por que São Paulo pertence à região sudeste e não à nordeste? Então, é isso que ela está questionando aí, que ela está se perguntando. Então, vamos lá. Coloca aí o número 2 e coloca lá. Por causa das características, que esse estado tem em comum com os outros estados da região. Então, essa vai ser a resposta. Então, por causa das características que esse estado tem em comum com os outros estados da região. Então, por isso que esse estado, determinado estado, pertence a essa região, porque tem alguma coisa em comum com os outros estados. Ok? Então, espero aí que vocês consigam aí caprichar também lá na pintura do nosso mapa, tá? Depois podem aí, quem não terminou, pode terminar depois da nossa videoaula. Aí vocês podem caprichar na pintura e estudem bastante os estados e capitais aí brasileiros, certo? E agora nós iremos então para português. Vamos lá.